Não sabia. Não havíamos se esgotado sem saber o que fazer. Em meio à multidão de novo, pois só fiz. Paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Fechamos nossos olhos por um instante para adorar o Senhor. Essa palavra de oração. Pai Santo, nós te agradecemos aqui. Nós te glorificamos pela tua bondade, tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nunca falta. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de te servir. Pela honra que é, Senhor, podemos sermos achados úteis aos teus olhos e, de uma forma ou de outra, Senhor, nos chamar para dentro do propósito. Obrigado, Deus, porque buscamos entender, mas hoje compreendemos o quão maravilhoso é isso. Podemos ser chamados ao Pai. Igreja, rebanho, a noiva do Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, por essa noite abençoada. Senhor, segura o tempo para que os teus filhos possam se chegar aqui. Segundo tempo para que a gente possa retornar ao nosso lar após esse culto. Deus, e que os teus cuidados e os livramentos do Senhor se mantenham. Pai, para a glorificação do teu nome. Queremos te adorar, queremos te render glórias, aleluias. O nosso louvor será completamente, Senhor, derramado diante do teu altar. Que caia todo o nosso eu, todo o nosso orgulho, as nossas vaidades. E simplesmente o Senhor seja a evidência maior neste lugar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus? Com palmas em nossas mãos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. De novo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exalta-me bem alto. Derrame seu amor e poder. Jesus é santo, santo, santo. Exalta-me bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame seu amor e poder. Jesus é santo, santo, santo. Vamos pedir ao Senhor abrir os olhos do nosso coração e vamos declarar por quê queremos isso. Queremos ver o Senhor, ver a sua glória.
Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado-me bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame seu amor e poder. Tu és santo, santo, santo. Exaltado-me bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame seu amor e poder. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. De novo. Santo, 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 santo. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Exaltado-me bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Levante as mãos assim aos céus. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Eu quero te ver. Só mais uma vez. Eu quero te ver. Eu quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Adora o Senhor Jesus. Ainda nesse ritmo de adoração, vamos adorar o Senhor com esse louvor que diz assim, ó.
Já estou cansado de viver aqui. Esse mundo é mau, só tem tristeza, mas na minha pátria não há maldade, só alegria reinará ali. Então, meu novo lar é Sião, a minha pátria em Jerusalém. E os habitantes seremos nós, o nosso rei será Jesus, Jesus. Oh, que saudade da minha pátria, do Jesus, que ali está. Então, não vejo a hora de ir embora.
Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Amém? Diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mais uma vez, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém. Vamos fechar as Bíblias. Deixa marcadinho e pode sentar aqui. Fique à vontade. Amém? Aleluia. Prometo ser muito sucinto hoje. Mais tardar 9h17, a explicação da pastora Osmar. Amém? Em nome de Jesus, logo vai cessar esse temporal. Amém? Glória a Deus. Quem estava aqui domingo? Amém? Glórias a Deus. Vocês viram o livramento do Senhor para minha vida? Eu fui atropelado por um trem. Os Deus é filho. Aí eu não brava, né? Não perdeu nada. O Dag chegou nesse grupo, uma galera que eu dinâmica para fazer contigo. Vou chamar o Zé, vou chamar o Enes. E ele disse: é sobre resistência, depois não vai dar certo. Vai dar. Daí ele: não, vai dar sim de boa. Tá bom, eu já fui, né? Que gato saudável também não. Eu já fui, beleza. Eu sabia que ele tem que fazer o papel do dente mole, pior pra mim. Mas glória a Deus, Deus me salvou, me deu uma nova vida. Amém? O irmão Zé se entusiasmou, me deu um empurrão. Primeiro chegou minha alma, depois chegou meu corpo. Eu disse: Senhor, por isso que a gente tem que ser firmezinho. Amém? Na fé, o inimigo não está para brincadeira. Se até os amigos não estão para brincadeira, ele está né? Glória a Deus, amém? Ainda bem que foi ensaiado, né? Só não ensaiamos com o Zé, amém? Mas o OBS estava em dia, eu consegui controlar a queda ali, senão eu ia parar lá no saguão do lado de madeira. Graças a Deus eu estava ali no comando e tudo. Amém? Queridos, brincadeiras à parte, claro que foi tranquilo, até porque eu estou vivo aqui. Amém? Mas quero trabalhar com vocês hoje esse texto que o Senhor colocou em meu coração. Para mim faz muito sentido para a minha vida. Eu levo essa mensagem de Jesus muito a sério. Amém? E gostaria que vocês tentassem o máximo possível focar aqui na frente, mesmo com barulho lá fora. Eu normalmente tenho uma dificuldade com o microfone, eu vou procurar ficar pertinho do microfone para você me escutar. Amém? Me vencer, certo? Para que todos saímos aqui hoje com a mensagem clara em nossos corações. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu estava refletindo sobre essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco essa noite. Talvez uma outra perspectiva. Amém? O tema dessa noite que Deus colocou no meu coração é justamente a palavra: onde está o seu coração? Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado isso: onde está o seu coração? Amém? Queridos, eu quero trabalhar com vocês essa noite isso, porque isso trabalhou forte no coração há algum tempo já. E se Deus nos tirasse por alguns instantes toda a nossa preocupação com o dinheiro, com o trabalho, com os projetos, com o reconhecimento e com o futuro, e nós ficássemos sozinhos diante dele, quem nós seríamos? Não o profissional, não o esposo ou a esposa, não o filho ou a filha, ou mesmo aquele que resolve todos os problemas durante o dia. Apenas nós e Deus. Feche seus olhos apenas um instante. Feche seus olhos comigo apenas um instante. E pense nisso. E esse é um cenário perfeito, que é justamente isso que nós escutamos durante muito tempo na nossa vida: o barulho do perigo,
o barulho das tempestades, o barulho do medo, o barulho da incerteza, o barulho que muitas vezes assola, que coloca em xeque a nossa vida, que coloca muitas vezes a gente em situação de medo de que não vai dar certo. E é nesse cenário que o Senhor nos chama. O Senhor tem seu caminho na tempestade. Para nós é uma tempestade. Na perspectiva humana, olhando, para Deus é um caminho para nos levar ao sobrenatural com Ele. E para isso precisamos caminhar por fé. Diante dessas afirmativas que nós fizemos, diante disso que nós falamos, nos despindo de tudo isso que nós somos ao longo do dia, ao longo da semana, do mês e dos anos, apenas nós e Deus. Quem sabe a frase que nós poderíamos trazer essa noite, que define muito bem o que vai ser essa mensagem, é: estamos construindo uma vida com Deus? Ou temos construído a nossa vida esperando que Deus abençoe todas as nossas decisões? Independente de Ele aprovar ou não, independente de estar no centro da vontade dEle ou não, apenas esperar que Ele abençoe tudo que eu decidi, tudo que você decidir. Esse paradoxo que se cria acerca de construção da vida, ele nos revela muito bem que há uma diferença muito grande entre construir a sua vida sozinho, esperando a aprovação de Deus, ou construir a sua vida com Deus. A gente olha para a Bíblia e a gente vê diversos exemplos, mas nós percebemos quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito e começa a caminhar. E a dificuldade que eles tinham então somente seguir o plano de Deus original para eles. E durante muito tempo, uma caminhada que deveria ser muito menor se tornou de anos, porque não conseguiam entender e se submeter à vontade de Deus. E o fato é que quando nós tomamos nossas próprias decisões, sem o apoio em Deus, sem colocar Deus no centro de tudo isso, nós vamos continuar caminhando. Isso não vai impedir, evangelista e Dani, de nós caminharmos. Mas por onde nós vamos caminhar? Isso não impede de nós construirmos, Diácono Josadak, mas o que estamos construindo? O processo segue, mas a verdade é que isso muito provavelmente vai gerar atraso na nossa vida. Dores, angústias, fardos ao longo do caminho, necessidade de reconstrução, de restauração de laços, de retornos, de passar novamente por caminhos por onde ficaram algumas coisas mal resolvidas. Este é o resultado de construir uma vida, uma casa, uma vida sem Deus. Construir Deus não significa, não nos isenta de passar algumas dificuldades, de encontrar alguns desafios, de encontrar algumas situações adversas. Afinal de contas, Deus nos convida a dar um passo e Ele se responsabiliza por colocar o chão. Amém. Construir uma vida com Deus é entender que o nosso dever deve ser apenas seguir o plano original. E os reais dessa casa vão continuar chegando. Mesmo sem vermos, mesmo sem saber de onde virá, Deus continuará nos dando. Aleluia. Aleluia. Diante dessa mensagem, desse paradoxo, o Senhor colocou algo no meu coração também, que faz muito sentido e é uma pergunta do céu para nós essa noite, para nossa geração, para este tempo. O que tem ocupado o nosso coração? O que tem ocupado o seu coração, meu irmão? Será que é o que Deus tem para nos dar? Ou é o medo de perder o que nós conquistamos? O que tem ocupado o nosso coração? E veja bem, quando estamos falando de coração, nós estamos falando da bomba que temos dentro de nós, que manda sangue para o corpo inteiro. Isso é só músculo.
um órgão vital, as mãos. Estamos falando daquilo que nós compreendemos como o centro, onde estão nossos sentimentos, nossos desejos, nossos anseios, nossos medos. No centro de tudo isso, aonde está Deus? Sexta-feira, amanhã, nós temos nosso encontro da Vibrac. E é muito lindo porque o encontro tem uma cadeira lá, no post do encontro. E a cadeira, Rebeca, não é para quem está chegando. A cadeira já tem um dono. A cadeira de Jesus sempre vai ser dele. É Ele que nos convida ao encontro. É Ele que está no mesmo lugar de sempre, mesmo em meio à tempestade, mesmo quando o céu se fecha, mesmo quando o mar não dá peixe. Ele está no mesmo lugar, com a mesma força, com a mesma intensidade de amor para liberar-se em nós. Gerando fé em nós, gerando fé para as nossas vidas. A palavra dele não muda, ele é o mesmo. Glória a Deus. Mas aonde estamos? Onde estamos? Aleluia. Eu quero tentar o máximo possível ficar dentro do que foi construído, mas se o Espírito Santo for calculado, a gente vai também. Amém? Então, quando nós olhamos para essa mensagem sobre construção, sobre caminhar com Deus, sobre entender que é necessário que Ele esteja conosco, que Ele não é aquele amigo ou aquele construtor que nós temos salvo, mas sabe que quando alguma coisa dá errado, a gente manda uma mensagem para Ele dizer que estou colocando aqui. Me ajuda. Não! Ele é quem está conosco o tempo inteiro e deve ser assim. Glória a Deus. Se queremos de fato ouvir algo real com Deus, Ele não pode ser uma visita, Ele não pode ser alguém que somente nos socorre quando as coisas estão erradas. Não, Ele tem que ser participante integral e tempo integral dessa construção. Não podemos esperar que Deus venha correndo ao nosso encontro para nos salvar toda vez. Não, Ele já nos salvou na cruz do Calvário. E nós temos que entender que somos nós que temos que correr para Ele todos os dias. Aleluia. Aleluia. Então, algumas coisas que Deus colocou no meu coração, eu quero dividir com vocês. É sobre esses cuidados que nós temos que ter. O que tem ocupado o nosso coração? Quais são os medos que nós temos ainda carregando de perder alguma coisa que nos impedem de receber o que Deus tem para nos dar? E veja, essa mensagem não é uma mensagem de prosperidade, querido. Não é uma mensagem sobre o carro que Deus vai te dar, ou a casa que Deus vai te dar, porque Ele já vai te dar, amém? Você vai receber em nome de Jesus. Isso faz parte do processo, mas não é sobre isso. Isso é consequência. Mas é o que de fato Deus tem para nos dar. Jesus, Ele veio com um propósito, revelar o reino de Deus para a humanidade. Glória a Deus. E o reino de Deus, ele se manifesta àqueles que o buscam. Ele se manifesta para aqueles que o desejam, para aqueles que dão entrada no reino. Qual é a porta do reino de Deus? Jesus. Ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim vai encontrar a salvação. Não há outra porta, não há outra entrada, não há uma entrada lateral, não há uma janela, não há janela na Bíblia, existe apenas a porta. Jesus é a porta. E temos que passar por Ele para acessar o reino de Deus. Então, entenda, Ele é parte integrante do processo. Queremos entender como o reino de Deus funciona. Não há outro caminho senão por Cristo. Então, que nós também possamos entender que é necessário fazer uma seleção, talvez, daquilo que nós estamos assistindo, ouvindo, conversando sobre, porque talvez isso possa estar afetando o plano original de Deus para as nossas vidas. Investir em tempo com Deus, investir em intimidade com Deus, investir
em profundidade. No ano passado nós trabalhamos no Salas, a série Profundidade foi fantástica. Foi fantástico. Porque Deus revelou muitas coisas. Aleluia. Mesmo a nós, que nos consideramos talvez um pouco mais vividos no Evangelho, percebemos que ainda há muito a nos aprofundar. Ele é infinito em suas misericórdias, em sua graça, em seu amor. Aleluia. E há um convite para nós nos aprofundarmos nele. Há um convite do céu para deixar aquilo que nos prende à matéria e nos aprofundar naquilo que é espiritual. Glória a Deus. Se não fizermos isso, talvez não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Por isso a pergunta, o que tem ocupado espaço do nosso coração? Será que estamos ocupados com o desejo que Deus tem para nos revelar? Ou ainda existe um espaço ocupado por aquilo que temos medo de perder? E se temos medo de perder, o que temos? O que temos? O que temos de tão importante assim por medo de perder? O que temos que Deus não possa nos dar muito mais? O que foi que nós conquistamos no mundo? O que foi que nós conquistamos ao longo da vida sem Cristo? Se não traumas, incertezas, medos, traições, perdas. Senhor. Jesus nos convida a ser suficientes nele. Aleluia. Eu conversava com a Nata esses dias e nossas conversas são intensas sobre alguns assuntos. E um dos assuntos que a gente conversava é sobre uma vida plástica. É sobre uma vida vazia, é sobre uma vida superficial que o mundo está idealizando como que é o certo e o correto. Então, eu também tenho um tópico importante sobre isso. Devemos ter cuidado com a vida plástica. Porque o mundo está idealizando uma vida insustentável. Essa é a verdade, uma vida insustentável. Mas Cristo, Ele nos oferece suficiência nele. Aleluia. Enquanto o mundo prega que se você tem, você é feliz. Se você faz, você é feliz. Se a sua galera está voltada de carros, você é feliz por completo. Se você come lanche todo dia, você é feliz por completo. Se você compra todos os dias, você é completo. Não, isso não é ser completo. Nós somente somos completos em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos viver uma vida plástica em que tudo que representa a felicidade está atrás de um clique, de uma selfie ou de um post. Isso não é felicidade. Isso não é alegria plena. É triste saber e entender que por trás de certas postagens existe uma família triste, despedaçada, acabada. É triste entender e saber que por trás de algumas postagens existem pessoas que não fazem nada ou não estão vivendo absolutamente nada com aquilo que estão postando. E é por isso que o Senhor nos chama a entender o conceito de felicidade, que é um tesouro verdadeiro. O Senhor nos quer levar para algo profundo, algo que é real, que não é plastificado. Aleluia. E aqui nós falamos de coisas materiais, coisas que trazem para nós muitas vezes certos prazeres, alegrias, mas é tudo momentâneo. Parece que a nossa geração perdeu a capacidade de entender que tudo passa, que tudo vai passar. Porque nós entendemos que agora nós conseguimos agarrar a vida, conseguimos guardar os momentos bons em uma foto que vai para a nuvem, conseguimos guardar coisas boas e úteis para as nossas vidas. E é mentira, é ilusão. Algo que me chama a atenção e sempre esteve comigo é a importância que há um tempo atrás a geração passada dava para viver os momentos.
Uma preocupação não com a imagem que se criava, mas com a ideia de criar um legado. Não com aquilo que se poderia reproduzir através de uma imagem, de uma foto ou de um quadro, mas aquilo que se reproduzia no dia a dia, de pessoa em pessoa, sobre cada um que visitava a sua casa e que você tinha contato, e aquilo ia reproduzindo. É verdade. Aleluia. Nós tivemos um podcast aqui na Judac, com o pastor Osmar, e nós levantamos a questão de 3 palavras proféticas que ele lançou. Não voltará, haverá um amanhã, já deu certo. Isso surgiu em um tempo em que tudo dizia que era errado. Eu lembro que no Covid, a gente descobriu que nosso serviço seria essencial. E até ali a gente só sabia o seguinte: quem pegar está morto. A Nada grávida, eu cheguei para ela e falei assim: no serviço essencial eu vou ter que trabalhar. E ela falou: não quero que eu falei assim, comentário. Mas Deus faz usar a vitória. Amém. Nós tínhamos recém-chegado aqui, tem um ano. E quando a gente chega no culto, o pastor Osmar está pregando, vai dar certo. Não, já deu certo. Aleluia. Ele foi corrigido pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo ele trouxe algo profético para nós. E você vai dizer: poxa, está falando isso porque o pastor Osmar está aqui. Não, mas é porque isso virou um legado da igreja. Poderíamos escrever nessa parede aqui e não teria tirado, já deu certo. Aleluia. Isso está presente em nossas vidas, isso é legado, isso é a construção de um legado. Glória a Deus. Nós conversávamos essa semana, eu e o Nato também, acho que foi segunda-feira, se não me engano, tomando café da tarde, abençoado. E sobre algumas coisas que nós conversamos, nós falávamos do avô dela, e de coisas que ele fazia que eram muito peculiares, mas que, apesar de simples, traziam um significado muito grande. Uma pessoa simples. A forma com que ele falava de Jesus. A forma com que ele orava a Jesus. Muitas vezes eu cheguei na casa da Nata e ele estava no quarto e eu achava sinceramente que ele estava falando com alguém. E a gente estava baixinho. E quando ele saía, ele estava sozinho. Ele não estava sozinho. Ele literalmente estava conversando com Jesus. Ele falava e ele parava porque parecia que alguém estava respondendo aquilo. Eu dizia: meu Deus, como? Que hoje nós entendemos como. Glória a Deus. Jesus lida com a gente por isso. É verdade. Aleluia. Eu falei esses dias, perguntaram se eu escutava vozes lá naquele teste que fazem lá. Eu falei que sim, as pessoas comendo bem, sou crente, eu escuto a voz de Deus. Pergunta, sim, depende delas. E a pessoa ficou assim, me parece algo engraçado, só que não pode. A nossa vida, ela é diferente do cristão, ele é tomado por algo maior, nós não estamos nos movimentando por aquilo que passa, por aquilo que é material. O Senhor nos convida a um mundo sobrenatural. O Senhor nos convida, como o pastor Jorge fala: Senhor, enquanto ele orava, deixa eu tocar suas pés. Se não me engano, ele falou, de repente ele sentiu quando ele falou: meu Deus, gente, experiências. O Senhor convida a gente a ter experiências com Ele. Glória a Deus. Não, mas essa loucura, a Bíblia diz que o Senhor convidou Pedro a descer do barco. No meio da água, uma tempestade de caminhar sobre as águas. E Pedro saiu do barco e pisou sobre as águas e foi, claro, ele olhou para o vento, ele olhou para as águas e ele começou a afundar. O Senhor resgatou ele, colocou sobre as águas e levou de volta para o barco. Não deixou de ser sobrenatural. Não deixou talvez ser uma experiência espetacular, algo ficou gravado na vida dele. Eu imagino que de vez em quando ele estava na praia, ou em cima do barco, pescando, ele... Ai, que né? Quem não faria isso? Jesus nos convida a viver o sobrenatural. Glória a Deus. E nós precisamos entender isso. Porque o perigo de viver uma vida plastificada, uma vida feita de cliques, uma vida feita de superficialidade, é que provavelmente isso vai te levar a ter uma vida espiritual
plastificada. E a fé em Cristo, ela não pode ser industrializada, irmão. Não pode. Não pode. Nós não somos papagaios que falam o que todo mundo fala. A gente não reproduz apenas o que escuta. Nós temos experiências reais com Deus. Pessoais. Glória a Deus. Pessoais. Personalizadas. Que só nós passamos. Todos em Eldorado viveram enchente, mas cada um viveu a sua enchente. Houve gente que se desesperou, houve gente que perdeu tudo, houve gente que abandonou toda a fé, e houve gente que saiu fortalecido, houve quem saiu com a família, com a certeza de que a família estava unida, houve quem saiu e entendeu que seu tudo estava em cima do caminhão e que logo iria encontrar, e o tudo não era as coisas, o tudo era a mulher e o filho. Eu sou um deles. Queridos, cada um viveu a sua experiência e aqui estamos nós. Atravessamos o Covid-19, aquilo foi o ápice da loucura. A igreja, que é conhecida por ser um povo unido, agora tem que andar com 2 metros de distância um do outro. O que mais gostamos de chegar na porta e receber um sorriso, um abraço, e nós andávamos com máscara. E daqui uns 3 ou 4 anos talvez vão trabalhar algumas fotos e dizer: por que vocês andam com máscara? E eu vou ter que explicar. Fazemos 3 cultos e havia briga para estar na igreja. Briga boa. Secretários é uma loucura. WhatsApp bombado. Nós já atravessamos. E isso construiu em nós. Aleluia. Construiu em nós. Construímos. O Senhor estava conosco na construção de um novo tempo. E estamos aqui. O Senhor Jesus nos convida a ter uma vida real com Ele, espiritual, porque diferente de uma vida plastificada, a vida com Deus real é feita de momentos de construção, de tempo, de fases, de degraus que são colocados e são levantados. Glória pelo nome do Senhor. Você não vira o super crente do dia para a noite. A gente vê, a gente ora, porque a gente percebe que o evangelho da supergraça que está sendo pregado aí fora talvez seja mais perigoso ainda do que o evangelho da prosperidade. Porque a supergraça vai te fazer de um pecador a um super crente. Como se você encontrasse o martelo do qual tornasse um super-herói. Não, querido. O primeiro ponto é te mostrar que você é pecador, não merecedor, mas Cristo te amou e te chamou a viver uma nova vida, e Ele pega na tua mão e te leva por esse caminho. E a construção vai sendo feita, e vai sendo feita a limpeza ao longo do tempo, e vai sendo ajustado aquilo que está errado, e vai sendo organizado aquilo que está desorganizado, e vai sendo restaurado o que se havia perdido, se quebrado. Há uma construção. Aleluia. Então a gente ora por uma geração que está vivendo um tempo de velocidades diferentes que a gente viveu. E é importante, é muito importante que nós entendamos e possamos perceber a ponto de não se perder no caminho da fé. Não devemos embalar a nossa vida espiritual, pois o que nós construímos com Deus leva tempo, não é um processo industrializado. Santidade não se compra, é um processo que leva tempo a nos desintoxicar do pecado. O homem, o ser humano, ele é escravo do pecado, e só quem pode nos libertar é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então o Senhor nos ama e nos convida a entender o processo, a viver o processo. Aleluia.
Eu já estou indo no final. Santo Senhor. Mateus capítulo 6, e agora voltando atrás um pouquinho, verso 19, diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não podem furtar. O que Jesus estava colocando e propondo para aquela geração é ainda mais impactante para a nossa geração. Porque se tem uma geração que gosta de acumular riquezas e tesouros, é a nossa geração. E as riquezas e tesouros nem sempre são dinheiro ou materiais, mas muitas vezes é reconhecimento. Essa aceitação, é a visibilidade. E o Senhor nos convida a nos vestir desse velho homem que precisa disso e nos revestir do novo homem que somente precisa de Cristo. Glória a Deus. Entender isso, entender o que ele está propondo aqui é romper com uma vida que o mundo idealizou como a correta, aonde quem mais tem manda mais, quem mais pode faz, quem é feliz é quem tem. E o Senhor Jesus nos faz entender que nele nós somos felizes, independente do que temos. Eu estou caminhando aqui para o final, mas tem coisas e experiências que nos dado, e quando a gente fala de uma vida classificada, a gente entende que o mundo está idealizando uma vida perfeita, lisa, sem defeitos, sem dificuldades, sem momentos desafiadores, sem marcas. Eu tenho trabalhado com algumas coisas de madeira, eu gosto muito de trabalhar com madeira. E se tem uma coisa que me deixa feliz, é que a madeira é algo bruto, que pode ser trabalhado. E vem com treinamento, vem com rachaduras, e você tem que lixar, passar massa, trazer uma forma, deixar colar, lixa de novo, pinta, lixa de novo, porque arrepia, e vai, até que fique bom. E é assim que eu vejo Jesus fazer com a gente. Jesus não nos convida a ser um material industrializado, que chega perfeitinho na mão dele. Não, nada disso. Ele buscou a gente lá no meio do mato, nos marcar feio, pesado, feio, ruim. E ele quer trabalhar, sabe? Ele quer nos levar por caminhos de aperfeiçoamento. Caminhos que levam tempo, José. Caminhos que a gente pode pensar que são eternos. Mas não, é o processo, é o tempo. Deus tem um tempo para cada um. E cada um tem uma velocidade também. Então o Senhor nos convida a entender esse processo nessa noite, para que nós possamos entender que o maior tesouro é o Senhor. Se temos Deus, temos tudo. Se temos tudo e não temos Deus, nós não temos nada. Se estivermos rodeados de amigos, mas Jesus não estiver ali, nós estamos sozinhos. Se estivermos sozinhos no meio do deserto, mas Jesus estiver conosco, estamos, aleluias, muito bem acompanhados. É lindo, porque no meio do processo o Senhor nos faz entender que nem todas as vozes são vozes de bênção para a nossa vida. E às vezes o silêncio da multidão nos leva a ouvir melhor a voz de Deus. Aleluia. E é isso o que Deus quer para nós. É isso. É uma simplicidade. Voltar ao Evangelho simples. Você não depende de homens. Você depende do Senhor. Não dependemos da validação, da aprovação humana do que é o ideal para a tua família. Você depende do que Deus fala acerca da tua família. Os teus sonhos, os teus projetos são pertencentes a você, mas eles têm que estar em concordância com o que Deus pensa sobre você.
E para isso nós precisamos voltar a ser dependentes do Senhor. E depender do Senhor não é para ser fácil, não. É para ser desafiador mesmo. É para ter dias que você diz: Senhor, se tu não fizer alguma coisa, eu desisto. Mas Ele vai fazer. Ele sempre faz. Ele sempre faz. Aleluia. Temos que crer. Afinal de contas, já deu certo. Amém? Eu quero orar com você. Fique em pé. Existe uma frase, uma citação, uma passagem, na verdade. Acho muito linda e ela ilustra muito bem o que é a vida. E a vida ela é realmente como um punhadinho de água que o homem tenta segurar na sua mão. Então você já viu isso. Mas é importante falar essa noite. E a tentativa mais incabível possível, porque por mais força que você faça, ela vai escorrer do meio dos seus dedos. A vida foi feita para ser vivida. Então, viva a vida hoje. A vida que Deus tem para você é para hoje. O processo é lá dentro, mas a vida de Deus é hoje, agora. Nele nós temos vida e vida na abundância. Eu não sei, talvez alguém aqui nessa noite tenha vivido dias difíceis, dias de luta e dias de falta de esperança. Mas o Senhor Jesus, nessa noite, quer te dar substituto. Porque a vida com Cristo ela tem propósito. Ele dá propósito para os nossos sonhos, nossos projetos, para a nossa família. É isso que Ele pensa acerca de nós. Amém? Eu quero orar com você. Enquanto nós vamos orar, eu gostaria que você abraçasse alguém. De verdade. Pode ser a família, ou então busque alguém para abraçar. Mas para dividir um tempo de oração. Um tempo de oração. Nós precisamos orar. Precisamos, como uma igreja, deve ser nos unir em oração. Orar uns pelos outros. Talvez você não saiba, mas seu irmão hoje chorou. Ele chegou sorrindo na igreja, mas ele chorou. Talvez você não saiba, mas seu irmão foi caluniado, perseguido, perdeu alguma coisa. Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. E através desse abraço, dessa oração, ele vai ser curado. Ou seja, uma bênção neste momento. Deixe acontecer. Deixe fluir. Vamos orar e ver o que Deus faz. E se não fizer nada aparente, Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui. Obrigado porque nós percebemos já que a tempestade se acabou lá fora. Mas existem tempestades aqui dentro, internas, que há algum tempo o Senhor já vem atormentando, tirando a paz, tirando o sono, que geram dor, que geram, Senhor, angústias, que geram medo. E o Senhor, nessa noite, quer trazer calmaria sobre essa tempestade. Senhor Jesus, enquanto a tua igreja se abraça, que o Senhor possa curar essa noite, trazer uma unção de cura, Senhor, uma unção de libertação do medo, medo de perder, medo, Senhor, do desconhecido, medo de se aprofundar mais em Ti. Quem sabe que está ocupando o lugar do coração do crente nessa noite. Mas o Senhor sabe, o Senhor sonda, o Senhor conhece. Jesus, eu sei que Tu pode todas as coisas. E o Senhor pode mudar qualquer tempestade, trazer bonança e calmaria.
Senhor Jesus, eu sei que talvez muitas vezes saímos aqui com uma palavra de Deus em nossos corações, uma palavra profética. Mas quando chegamos em casa, a realidade bate e não conseguimos sustentar aquela palavra em nós. Mas hoje, Jesus, o Senhor quer nos dar algo novo. E esse algo novo não é uma nova revelação, porque a revelação é a mesma, é a tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é permanente, ela é imutável. Mas esse algo novo, quem sabe seja a injeção de ânimo que faltava. Quem sabe seja, Senhor, a convicção que faltava de que apesar dos processos, de que apesar dos ventos contrários, de que apesar das vozes contrárias, o Senhor continua nos chamando para caminhar conosco. Que o Senhor continua nos chamando para a profundidade maior, que ainda não tivemos a coragem, quem sabe, de adentrar. Senhor Jesus, eu sei, Pai, que o Senhor é presente, de que o Senhor é conosco, que Tu és o Emanuel, Deus conosco, prometido. Por isso eu te peço, meu Senhor, revela aos Teus filhos os tesouros do céu, Senhor, as riquezas, Senhor, eternas, que são a profundidade no mundo espiritual que o Senhor chama a ter. Eu peço, Jesus, que ao sair daqui, Pai, haja um sentimento no coração de buscar mais em Ti, Jesus. Porque aquele que nos promete é aquele que cumpre, é fiel para cumprir. Senhor, é noite também de clamar ao Senhor. É uma quinta profética. E a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Eu anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Essa é uma palavra profética. Quem vive a vida com Deus, quem não vive uma fé industrializada, uma fé de post de Instagram, uma fé de status de WhatsApp, uma fé de palavras e frases de e-mail, mas uma fé real, verdadeira, uma fé, Senhor, genuína, uma fé não fingida. Entende que deve clamar ao Senhor, porque Ele vai responder. E nessa noite tem resposta de Deus para as nossas vidas. E quem sabe a resposta de Deus para as nossas vidas hoje é: confia. Então somente confia. Pois eu sou e estou contigo. Espírito de Deus, eu te peço nessa noite, pega, Senhor, pela mão os teus filhos, especificamente o teu filho, e leva para fora do barco para caminhar sobre as águas, um processo de fé sobrenatural.